No dia 2 de janeiro, as corretoras e bancos de investimentos vão ter que alterar a forma de mostrar os títulos de renda fixa dos seus clientes, dos seus investidores. E isso vai afetar diretamente no seu patrimônio, ou já afetou se você está assistindo esse vídeo depois do dia 2 de janeiro de 2023. Mas o que vai acontecer? O que vai mudar na prática? Hoje, as corretoras mostram os títulos com a marcação chamada de na curva, que é basicamente uma trajetória constante dos títulos de renda fixa, onde o investidor compra o título e ele vai tendo uma correção diária até a data do seu vencimento. Mas alguns títulos vão ter uma mudança em relação a isso. São os títulos de crédito privado e os títulos públicos que são negociados no mercado secundário. Basicamente, os títulos de crédito privado são CRIs, CRAs e debêntures, enquanto os títulos públicos são o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA, que são submetíveis, à marcação a mercado. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar por que isso vai afetar a sua carteira, como isso vai afetar a sua carteira ou por que já afetou, de novo, se você está assistindo esse vídeo depois do dia 2 de janeiro. Eu sou Gustavo Machado, sou consultor de valores imobiliários e fundador aqui da Musa Capital e vou dividir com vocês aí esses assuntos. Então, vou começar falando da marcação na curva e para isso eu vou utilizar a plataforma do Tesouro Direto. Então, eu entrei aqui na plataforma do Tesouro Direto e vou pegar o Tesouro Pré-fixado com vencimento em 2025, que hoje está com uma taxa anual de 12,92. O preço unitário, o PU desse título, é de R$ 782,74. Então, o preço unitário ele representa o valor que eu vou ter que pagar hoje para receber R$1.000 lá na frente. Então, o preço unitário desse título hoje, com essa taxa de 12,92%, custa R$ 782,74 centavos, comprando na data de hoje aqui que eu estou gravando esse vídeo, 23 de dezembro. Então, se eu pagar hoje R$ 782,74, eu vou receber lá na frente, se eu manter esse título até o vencimento, R$1.000, que representa então a quantia aquela taxa ali, de 12%. Mas o que é a marcação na curva? Eu vou mostrar no gráfico agora o que isso representa especificamente. Então, uma olhada aqui comigo. Se eu comprar esse título hoje, a data de compra, eu vou estar pagando lá aquele valor de R$ 782. Então, nesse ponto aqui do gráfico. A marcação na curva que nós vemos atualmente nas corretoras, ou que nós víamos, se você está assistindo esse vídeo depois, é basicamente essa trajetória em azul aqui. Essa trajetória que é constante, que a corretora vai corrigir o preço do seu título diariamente, vai incidir ali a taxa sobre aquele título. E lá no valor futuro, quando você for resgatar aquele recurso, especificamente do Tesouro Pré-fixado com vencimento ali em janeiro de 2025, você vai receber o valor de R$1.000 na data especificada. Então, basicamente, essa é a marcação na curva. Você vê os seus investimentos progredindo de maneira constante. Mas o que acontece? O mercado financeiro ele age por expectativas e ele varia todos os dias, Então as taxas de juros variam de acordo com as expectativas e as taxas dos títulos têm uma relação direta com o preço do título. Se altera a taxa, altera o preço do título. E agora a gente vai ver de novo na plataforma do Tesouro Direto como que funciona essa relação para a gente entrar na parte de marcação a mercado. Então aqui a gente vê que aquele mesmo título, Tesouro Pré-fixado com vencimento em 2025, nos últimos 90 dias, ele teve uma diferença. Lá em 26 de setembro, ele estava remunerando 11,98% aos seus investidores e hoje ele está remunerando 13,23% aos seus investidores. Ou seja, teve uma diferença aqui considerável, de taxa de mais de 1%. Então, o que isso acontece? O que isso reflete no título de renda fixa? Lembrando que ele é um direito de receber R$1.000 lá em 2025. Ele vai afetar o preço desse título e a gente vê que tem uma relação inversa com a taxa, certo? Então, se a taxa sobe, o preço do título cai, como a gente está vendo aqui. Se a taxa cai, o preço do título sobe, como a gente viu aqui em novembro, início de dezembro. Então, o preço do título acabou aumentando. E por último agora, como a taxa caiu, a taxa veio de 13,87 para 13,23, a gente viu que o preço do título foi de 767 para 778, que é o preço de hoje. Então, basicamente, a taxa, quanto maior a taxa, maior será o desconto que os R$1.000 vão ter, menor vai ser o preço que eu vou pagar para receber R$1.000 lá na frente.
Então, essa relação que tem de taxas de juros com o preço dos títulos é o que vai refletir na marcação a mercado. Considerando que é o mesmo título, certo? O Tesouro pré-fixado para 2025, a depender da data que eu estiver comprando esse título, eu posso ter uma taxa maior ou menor. E como que isso vai mudar, certo? Se eu vou receber os mesmos R$1.000 lá na frente, no preço que eu vou estar pagando naquela data. Então, para mim comprar um título com uma taxa de... Vamos pegar aqui na data 23 de novembro. Para mim pegar um título com uma taxa de 14,19%, eu teria pago nessa data o preço de, vamos olhar aqui, de R$ 756,48. Então, R$ 756,48 é o valor que eu teria investido para receber R$1.000 lá em janeiro de 2025. Por outro lado, se a taxa estivesse ali no dia 2 de dezembro, a taxa de 12,98%, quanto eu pagaria nesse título? Eu pagaria R$ 776,24. Ficou claro isso aqui, pessoal? Então, quanto maior a taxa, menor o preço do título. Quanto menor a taxa, maior o preço do título que vai estar sendo negociado no mercado. Agora eu vou falar como que isso reflete na marcação a mercado do seu título de renda fixa, aquele que você comprou. Então lembrando, na marcação na curva a gente pagou aqui, né, vai pagar R$ 787 para comprar esse título e receber R$1.000 lá na data de vencimento, que é o final ali da aplicação. Basicamente, se eu pegar esse título hoje e carregar até o vencimento, eu vou receber aquela taxa pré-fixada lá de 12, alguma coisa por cento. Por outro lado, se eu comprei esse título hoje e daqui um mês as taxas do Tesouro Direto estão mais baixas, o meu título vai se valorizar. Por quê? Porque o preço do título ele vai ficar mais alto, certo? Então, se as taxas caírem, o meu título vai se valorizar, ou seja, eu vou poder vender ele, se quiser, né, no mercado secundário com um ágio, uma diferença em relação aqui ao preço da curva. Lembrando que o preço da curva é aquela correção que teve do meu título desde quando eu comprei ele, que é a marcação na curva, que chama, que vai corrigindo o título diariamente de forma gradativa. A marcação no mercado é aquela que varia de acordo com as taxas atuais do mercado, as taxas do momento do mercado. Isso reflete que eu posso vender o meu título com ágio, ou seja, eu oferir lucro em cima daquele título que eu tenho, né? daquele valor ali que eu investi, podendo vender ele num valor mais alto, assim como uma variação de uma ação, por exemplo, que varia todos os dias no mercado financeiro, né? Na bolsa de valores. E voltando aqui para o gráfico, né? Então eu vou estar vendendo, essa diferença aqui é o ágio. Então, essa diferença de preço que vai ter entre a marcação na curva e a marcação a mercado é chamado de ágio, porque eu estou vendendo meu título a um valor superior ao que eu paguei, certo? Então, vai ter essa diferença aí, mesmo considerando a correção aquela da taxa que foi acordada. Por outro lado, vamos supor que as taxas subam, né? Então, isso quer dizer que o preço do título, voltando aqui para o gráfico, se a taxa sobe, né? Como aconteceu aqui no início de novembro, ali até o meio, lá quase fim de novembro, o preço do título vai cair e isso reflete na marcação em mercado negativa para o investidor, ou seja, que vai fazer o seu patrimônio cair. Então, seria um comportamento semelhante a esse que a gente tem aqui nesse gráfico. Então, se a taxa do título subir, o preço do título vai cair e o investidor pode incorrer em prejuízo. E essa diferença que tem da marcação ao mercado para a curva do título, né, que é aquela valorização constante, é chamado de deságio. Nesse caso, o deságio é o que pode ter afetado a sua carteira, se você está assistindo esse vídeo depois do dia 2 de janeiro, ou que vai afetar a sua carteira a partir do dia 2 de janeiro. Se os títulos que você tem, aqueles que são pré-fixados ou híbridos, que é um título IPCA+, se eles tiverem uma taxa menor do que aquela que estiver sendo negociada no mercado no momento, provavelmente você verá o seu patrimônio cair, o seu patrimônio tem uma pequena diferença, ou até, dependendo, uma grande diferença em relação ao que se tem na marcação na curva. Por outro lado, se as suas taxas forem melhores que aquelas que estão sendo negociadas no mercado, você vai ver o seu patrimônio crescer, vai ver um ágio sobre aqueles títulos. E, lógico, se quiser vender, se achar que vale a pena, você pode vender esse título e ter um lucro ali no momento
por ocasião, né, da venda. O que acontece? Isso só afeta no curto prazo, isso só afeta se você vender o seu título antes do momento, se você quiser ou precisar vender o seu título antes do momento. Se, por outro lado, se carregar o seu título até o vencimento, você vai ter a taxa que foi acordada no momento da aplicação. Então, vamos supor que tenha sido o IPCA mais 4, né, que você comprou 2 anos atrás, que não é um título ruim, tá? E hoje nós temos o IPCA mais 6 no mercado. Provavelmente, quer dizer, com certeza, a marcação a mercado vai penalizar o seu patrimônio. Você vai olhar o seu patrimônio mais baixo do que você acha que tem, certo? Mas isso não afeta o seu patrimônio se você carregar esse título até o vencimento, que você vai receber aquele valor que foi acordado. Isso tanto no IPCA+, quanto no título pré-fixado, seja do Tesouro Direto ou de crédito privado, CRIs, CRAs e debêntures. Os títulos de crédito bancário, ou seja, os CDBs, LCIs e LCAs, não vão sofrer com a marcação a mercado, não vão ter essa diferença, eles vão continuar sendo marcados na curva. Aquilo que você vai ver na corretora vai continuar sendo a trajetória constante, que é corrigida diariamente de acordo com a taxa que foi estipulada lá no momento da aplicação. Então, muito cuidado em fazer aplicações de longo prazo, porque muito provavelmente a sua marcação a mercado vai ser desfavorável se as taxas de juros estiverem subindo e, né, por outro lado, pode ser favorável se as taxas de juros estiverem caindo. Tá certo, pessoal? Então, essa volatilidade, essa variação que vai ter no patrimônio, ou que já teve, né? De novo, se você está assistindo esse vídeo depois do dia 2, é muito comum, é normal, certo? Ela vai acontecer. Assim como as ações variam de um dia para outro, os títulos também tendem, né? Podem variar de um dia para outro, mas não tem relação, não tem impacto algum se você carregar esse título até o vencimento, porque você vai receber o valor acordado, certo? Se ficou com dúvida, pode comentar aqui embaixo, conta pra gente como que você está lidando com essa mudança que teve, ou como você vai lidar com essa mudança. Para investidores qualificados, você pode solicitar lá na sua corretora. Lembrando, investidores qualificados são aqueles que possuem mais de R$1 milhão investidos. Investidores qualificados podem solicitar, mediante assinatura de um termo, continuar então vendo, né, ter a sua visualização na plataforma na forma de marcação na curva. Certo, pessoal? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida e até o próximo vídeo.